Irmãos, eu quero falar nesta noite a vocês que estão aqui, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu quero falar um pouco a respeito da coisa mais poderosa que nós temos, uma coisa mais poderosa, que é a nossa fé. A fé. A Bíblia fala que a fé, ela tem o poder de remover montanhas, né? Remover obstáculos, remover montanhas. Ela é tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que tem um ladrão que ele quer de todas as formas, de todos os jeitos, roubá-la. Ele faz de tudo para roubá-la. E muitas vezes ele não consegue roubá-la, mas muitas vezes ele consegue jogar um balde de água fria na nossa fé, fazendo com que a gente se desvie dos propósitos traçados por Deus para a nossa vida, fazendo com que a gente deixe aquilo que é imprescindível, trocando por aquilo que talvez seja necessário, mas não é imprescindível. Você pode viver sem aquilo. Imprescindível, irmão, é viver sem fé. Nós não podemos viver sem fé. Nós que somos cristãos, por quê? Porque a Bíblia nos fala que é através da fé que nós conquistamos, que nós alcançamos todas as coisas. A Bíblia nos fala que é por intermédio da fé que nós alcançamos a salvação. O apóstolo São Paulo, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Algo que não é nosso, algo que vem de Deus para nossas vidas. E eu quero ler um versículo para você a respeito daquilo que produz a fé no nosso coração. Eu quero ler para você aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse e que está escrito aqui no Evangelho de Marcos, melhor dizendo, no capítulo de número 4. Diz assim, Marcos capítulo 4. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Eu quero falar apenas sobre esta semente. Esta semente é onde o Senhor Jesus Cristo disse, ele chega ali à beira do mar, a pessoa flui até onde ele está, se aglomeram muito perto dele, então ele vê a necessidade dele adentrar no barco e ir para um pouco para dentro do mar, e aí ele se assenta no barco e o povo fica na praia, e ele então da praia começa a dizer: ouçam, o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves dos céus e se apoderaram daquela semente e comeram aquela semente. Quando o Senhor, em particular, é questionado pelos seus discípulos, porque eles não entenderam o que é que o Senhor estava contando, o que é que o Senhor estava querendo dizer com aquilo,
e eles queriam ter um entendimento maior, um entendimento melhor. É muito bom, irmão, quando a gente lê alguma coisa e a gente não tem uma compreensão exata daquilo que nós lemos, mas a gente não deixa para lá, não. A gente tem o interesse de descobrir, de saber, de entender o que é que o Senhor estava querendo dizer com aquelas palavras. E assim os discípulos faziam. Eles não entendiam tudo que o Senhor dizia, não. Mas em particular eles tinham interesse e eles questionavam o Senhor a respeito da pregação, a respeito do ensinamento que ele transmitia. Amado, e isso está à nossa disposição. E às vezes, na verdade, o Senhor quer nos mostrar alguma coisa dentro dos princípios da palavra de Deus, e nós não entendemos o que ele quis ensinar, mas ele faz isso de propósito, para criar em nosso coração, criar na nossa vida interesse, o desejo de saber, o desejo de conhecer, o desejo de ter as dúvidas que aquela palavra ensinada nos trouxe, de ter as dúvidas dissipadas. Então, ele fala assim para aquele povo: ouçam, o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, parte da semente semeada caiu à beira do caminho. O apóstolo São Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim, que quando você começa a ouvir a palavra de Deus, há um propósito de Deus em você ouvir a pregação. E o propósito é esse: produzir fé no nosso coração. O apóstolo São Paulo disse que o que produz fé no nosso coração é a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, então ela passa a produzir fé no teu coração. E nós, quando ouvimos a palavra de Deus, nós podemos ouvir essa palavra direcionada das mais diversas formas, dos mais diversos propósitos. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele quis despertar o interesse daquele povo a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no livro de Tessalonicenses, ele bate assim na palavra, bate falando às pessoas, escrevendo aquelas pessoas a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa volta, irmão, que está tão iminente em nossos dias, esta volta que está tão preparada, tão preparada, tão preparada, tão preparada, e nós sabemos que para antever a volta do Senhor Jesus Cristo, existem sinais que estarão acontecendo, e nós já estamos vendo mais muitos sinais, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, quando vocês verem acontecendo isso e mais aquilo, levantai os vossos olhos, que está perto a vossa redenção. Isso é, levante os vossos olhos, que está eminente a volta do Senhor Jesus Cristo para nos arrebatar. O apóstolo São Paulo também, ele nos ensina, ele nos fala, que quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, e quando essa pregação, ela fala a respeito da providência divina para nos salvar, e nós ouvimos então o que? A palavra da salvação. A palavra da salvação. E a palavra da salvação, ela produz o que no nosso coração? Ela produz fé. Por isso o apóstolo São Paulo fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós ouvimos a palavra da salvação, essa palavra produz em nós fé para sermos salvos. Quando nós ouvimos a palavra da cura divina,
Ouvimos dizer que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, e Ele as levou sobre si lá no Calvário. O que nós lembramos? Lembramos da cura divina. Então lembramos que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu para produzir também na nossa vida, para providenciar para a nossa vida também, o quê? A cura divina. Ele morreu para nos curar. Ele morreu para nos salvar. Amém? Então, irmãos, este semeador que saiu a semear, sou eu, é você, somos todos nós que falamos da palavra de Deus. A palavra, ela é uma semente que você joga ela, que você lança essa palavra, e você lança essa semente na terra dos corações que estão te ouvindo. Nos corações que estão te ouvindo. Então você lança essa semente, você lança esta palavra. E a Bíblia Sagrada, ela chama-nos a atenção, para que quando a gente ouvir o Evangelho, quando ouvir a pregação, para nós não termos o nosso coração endurecido com respeito àquilo que nós estamos ouvindo, porque pode ser a última oportunidade que estamos tendo, pode ser a última pregação, pode ser o último Evangelho, pode ser a última vez que vamos estar ouvindo, nós não sabemos, é Deus quem sabe. Mas irmãos, ele fala assim, que enquanto ele lançava a semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram essa semente. Aí mais para frente, o Senhor Jesus Cristo então, questionado pelos seus discípulos, questionado por eles que não entenderam muito bem esta palavra, o questionam para ter o melhor entendimento, e o Senhor Jesus Cristo então, ele passa a explicar. E ele diz o seguinte: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Que coisa, irmão. O semeador semeia a palavra, a semente cai à beira do caminho, as aves do céu que vêm e comem essa semente, é Satanás que rouba a palavra semeada do coração da pessoa. Ele rouba. Uma vez a palavra sendo roubada, a palavra que gerava a fé é tirada do coração, consequentemente, a fé também é tirada do coração da pessoa. A fé, ela é roubada, a fé, ela é tirada, é extraída. E uma vez roubada a palavra, uma vez roubada a mensagem, ela fica sem produzir a fé no coração da pessoa, que consequentemente poderia levá-la a receber benefícios pela palavra que ela ouviu, se essa palavra tivesse tido a oportunidade de criar fé no coração da pessoa. Por isso, amado irmão, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Todos nós indistintamente, nós temos um amigo que é mais chegado que um irmão. Mas todos nós também, indistintamente, nós temos um ladrão que vive ao nosso redor, querendo roubar a palavra que foi semeada na nossa vida, para que a nossa vida não tenha e não alcance a produção de frutos. Guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém roube aquilo que foi semeado no teu coração. Guarde o que tens, porque foi Deus que te deu, e guarde com o maior zelo possível. Guarde com o maior cuidado possível. Guarde com a maior segurança possível. Guarda-te diante do Senhor. Amém?